Sejam todos bem-vindos a nosso canal Além dos Sentidos. Hoje abordaremos um assunto que está na boca de todos. Qual pode ser o propósito da vida? Para isso usaremos várias perspectivas. Como veremos, não tem uma resposta única ou definitiva. Em vez disso, apresentamos múltiplas possibilidades e vamos refletir sobre o significado da existência de diferentes ângulos, e assim cada um de nós tem a possibilidade de fazer sua própria descoberta. Através das experiências individuais e das crenças pessoais, o propósito da vida pode ser encontrado. Pode incluir amor, família, amizade, trabalho, serviço aos outros, busca pela verdade ou criação de beleza. Como veremos no programa, qual é o propósito da vida pode não ser a pergunta correta e devamos eliminar os sesgos que contém. Porém, antes de começar, curta nosso vídeo, pois isso ajuda a continuar divulgando este conhecimento. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo futuro. Vamos começar! Em resposta à pergunta que todos nós fazemos sobre o propósito da vida, devemos compreender que essa resposta requer questionar cada palavra e não apenas em seu significado, mas também na profundidade que tem. O ser humano, essencialmente, define a vida a partir de seu ponto de vista e das experiências que vai acumulado na sua jornada. Incorpora essa definição ao seu conhecimento e cultura. Para o ser humano, desde o ponto de vista biológico, a vida se inicia no momento em que nasce, até o momento em que seus sinais vitais desaparecem. Esses momentos marcam o início e o fim do que o ser humano pode entender como vida, não apenas humana, mas de todos os organismos. Hoje, nos vemos obrigados a nos replantar a possibilidade que exista vida de maneiras que não conheçamos e por isso não podemos reconhecê-la. No entanto, a vida humana é algo mais do que só um processo natural. Os seres humanos são seres conscientes, capazes de pensar, sentir e criar. Isso nos dá a capacidade de dar um significado à nossa vida. A experiência humana leva o homem a repensar seu papel na natureza e sua relação com outros seres humanos. As respostas que encontra são limitadas por sua própria natureza e seu conhecimento, por isso, qualquer resposta que se chegue a partir dessas bases é incompleta, mas satisfatória. O propósito da vida é uma pergunta complexa que tem sido abordada por filósofos e teólogos durante séculos. Não há uma resposta única que satisfaça a todos, já que a resposta depende das próprias crenças e experiências individuais. A resposta ao propósito da vida pode ser multifacetada e não há uma resposta única. Pode envolver uma combinação de aprendizado e crescimento, criação, amor e conexão, e uma compreensão mais profunda da existência espiritual. O significado pode ser encontrado através da reflexão pessoal, da busca por conexão e do reconhecimento de uma continuidade além da vida física. Cada indivíduo pode precisar explorar e refletir sobre essas questões para encontrar seu próprio propósito. No entanto, esta visão sobre o significado da vida são fatos sobre uma perspectiva humana, já que apenas tenta explicar o sentido da vida humana, mas não o sentido da vida em si. Deste modo, toda resposta está incompleta. Os humanos entendem o significado da vida de um ponto de vista egocêntrico e materialista. Os humanos fazem parte da natureza, portanto o sentido da vida para eles deveria ser o mesmo que para qualquer ser vivo na Terra. Desde essa nova perspectiva, o sentido da vida poderia ser algo que cada ser deve descobrir por si mesmo. E a resposta pode variar dependendo das próprias crenças e experiências individuais. No entanto, é possível considerar o sentido da vida a partir de um ponto de vista mais amplo, que inclua todos os seres vivos. Sob esse ponto de vista, o sentido da vida poderia ser algo mais do que a busca pelo prazer ou pela satisfação individual. Poderia ser algo mais do que a busca pelo sucesso ou pela fama. Poderia ser algo mais fundamental. Poderia ser algo relacionado com o propósito da própria existência. Podemos começar a nos perguntar o que significa a vida existir em primeiro lugar. Qual é o propósito da existência? São perguntas difíceis de responder. Não há resposta fácil ou simples. No entanto, são perguntas que vale a pena considerar. Se nos tomarmos o tempo para refletir sobre essas perguntas, podemos começar a compreender melhor o sentido da vida, tanto em humanos como para todos os seres vivos.
Podem surgir ideias sobre o sentido da vida a partir de uma perspectiva mais ampla. A vida pode ser um processo de aprendizado e crescimento. Os seres vivos podem estar aqui para aprender e crescer, tanto individualmente como enquanto espécie. A vida pode ser um processo de criação. Os seres vivos podem estar aqui para criar, tanto em termos físicos como espirituais. A vida pode ser um processo de amor e conexão. Os seres vivos podem estar aqui para se conectar uns com os outros e com o mundo ao seu redor. Você que opina, deixa nos comentários. Essas são apenas algumas ideias, e há muitas outras possibilidades. No final, a resposta à pergunta sobre o sentido da vida pode ser uma questão de fé. No entanto, é importante refletir sobre essas perguntas, mesmo que não possamos encontrar uma resposta definitiva. Ao fazer isso, podemos começar a compreender melhor nosso lugar no universo e o propósito da nossa existência. Os seres vivos podem estar aqui para criar, tanto em termos físicos quanto espirituais. Isso é mais difícil de compreender porque estamos limitados pela experiência física do mundo em que vivemos e ignoramos uma experiência espiritual. Em sua essência, a existência dos seres vivos transcende os limites do tempo e da vida física e material. Embora nossa matéria morra, a evidência nos permite afirmar que a consciência continua em outro estado da natureza que estamos apenas começando a descobrir e explorar. Nesse estado, as leis da natureza desaparecem e os conceitos materiais adquirem outro sentido. Por exemplo, o tempo, que passa de linear no mundo material a circular no mundo espiritual e cujo conceito não podemos compreender. Essa relação entre o tempo e outro estado da existência nos permite compreender que a existência humana é imortal, ou seja, o ser humano morre apenas em aparência. Isso permite afirmar que a vida, não só a humana, tem um sentido e é o mesmo para todos. Assim, a existência é um conceito complexo que abrange tanto o mundo material quanto o espiritual. A vida física é apenas uma parte da existência, e a consciência continua existindo após a morte física. Nesse sentido, o propósito da vida pode estar relacionado com a natureza da própria existência. Pode ser algo que nos permita compreender melhor nosso lugar no universo e nosso propósito como seres vivos. Uma possibilidade é que o propósito da vida seja o aprendizado e o crescimento. Os seres vivos podem estar aqui para aprender e crescer, tanto individualmente quanto como espécie. Através do aprendizado e do crescimento, podemos desenvolver nosso potencial e contribuir para a evolução do universo. Em particular, me interessa a ideia de que a existência humana é imortal. Esta é uma ideia que tem sido explorada por muitas religiões e filosofias. A ideia de que a consciência continua existindo após a morte física pode ser difícil de compreender, mas também é uma ideia que pode dar esperança e significado à vida. A verdadeira questão que devemos responder não é qual é o sentido da vida. Esta é uma questão mal colocada. A pergunta correta é: qual é o significado da nossa existência? Nossa existência que permanece e nosso corpo morre. Você deve levar em consideração a diferença entre o conceito de eternidade e imortalidade para encontrar a resposta para o sentido da existência. A primeira implica que sempre existe e a segunda que teve começo, mas não tem fim. O ser eterno é completo em si mesmo, não depende de uma causa que o origina, enquanto o imortal, por outro lado, está inacabado em um processo contínuo para se completar. Este árduo processo é a razão da existência. A existência é um processo de aprendizado e crescimento. Através desse processo, podemos desenvolver nosso potencial e contribuir para a evolução do universo. A existência é um processo de criação. Através da criação, podemos expressar nossa singularidade e deixar nosso legado no mundo. A existência é um processo de amor e conexão. Através do amor e da conexão, podemos criar um mundo mais compassivo e harmonioso. Desde a perspectiva da alma, a dor inerente a este processo de aprendizado é temporária e breve, mas a sabedoria que resulta dele é, literalmente, eterna. Uma das muitas maneiras pelas quais a alma cresce é experimentando um crescimento por meio de vivenciar situações que lhe permitam sentir a ausência daquilo que precisa fortalecer. Uma alma que precisa conhecer a compaixão escolhe voltar a uma família disfuncional e ser tratada sem compaixão. Assim, o sofrimento pela falta desse sentimento a levará a apreciar a compaixão mais profundamente.
O contraste entre a falta de compaixão no mundo e sua compaixão interna lhe proporcionará uma compreensão mais profunda da compaixão e, portanto, de si mesma. É assim que funciona o aprendizado através dos opostos. Em nossas vidas, frequentemente nos deparamos com desafios que nos levam a refletir sobre nossa identidade. Em momentos de adversidade, a conexão entre nossa existência física e espiritual se revela de maneira profunda. No tecido energético da existência, compreendemos que estamos interconectados, que nossas energias se entrelaçam de maneiras misteriosas e que somos, essencialmente, afetados pelos outros. Neste vasto tecido, cada um de nós possui o poder de causar um impacto muito mais significativo do que poderíamos imaginar. É uma oportunidade maravilhosa, mas também uma responsabilidade de proporções imensas. Visualizemos essa conexão como uma gota de tinta em um copo d'água. Cada pessoa, ao se imergir na corrente da vida, altera completamente a cor. Quando escolhemos criar sensações de alegria, emitimos uma vibração que ressoa no universo. De que serve ao homem conquistar todas essas coisas que pode acumular na vida, se com a morte todo o seu esforço se torna em vão? Esta resposta é limitada, pois tenta explicar apenas o sentido da vida humana, mas não o sentido da vida em si mesma. Portanto, é uma resposta incompleta e serve como exemplo do que estou explicando. O ser humano compreende o sentido da vida de um ponto de vista egocêntrico e materialista. O ser humano faz parte da natureza. Portanto, o sentido da vida para ele deveria ser o mesmo que para qualquer ser vivo na Terra. No entanto, também é possível considerar o sentido da vida de um ponto de vista mais amplo, que inclua todos os seres vivos. Sob essa perspectiva, o sentido da vida poderia ser algo mais do que a busca pelo prazer ou pela satisfação individual. Poderia ser mais do que a busca pelo sucesso ou pela fama. O sentido da vida poderia ser algo mais fundamental. Poderia estar relacionado ao propósito da existência em si. Se considerarmos a vida de um ponto de vista mais amplo, podemos começar a nos perguntar o que significa a vida existir em primeiro lugar. Qual é o propósito da existência? Essas são perguntas difíceis de responder. Não há respostas fáceis ou simples. Aqui estão algumas ideias sobre o sentido da vida de um ponto de vista mais amplo. A vida poderia ser um processo de aprendizado e crescimento. Os seres vivos poderiam estar aqui para aprender e crescer, tanto individualmente quanto como espécie. A vida poderia ser um processo de criação. Os seres vivos poderiam estar aqui para criar, tanto em termos físicos quanto espirituais. A vida poderia ser um processo de amor e conexão. Os seres vivos poderiam estar aqui para se conectar entre si e com o mundo ao seu redor. Cabe levar em conta que, desde tempos imemoriais, a humanidade procura entender os mistérios da vida, a natureza de sua existência e, principalmente, o que move suas ações e decisões. Entre todas as forças que moldam nossas vidas, o amor se destaca como uma das mais profundas e complexas. Ele não é apenas um sentimento, mas uma energia que permeia tudo e todos, reverberando em cada aspecto de nossas vidas. A ideia de que o amor é a força mais poderosa do universo não é apenas uma proposta romântica. É uma visão que tem ressonância em diversas tradições filosóficas, espirituais e científicas, que buscam entender a essência da vida. Para muitos, o amor é a força que impulsiona a criação e a transformação. Quando contemplamos a natureza, percebemos um ciclo perpétuo de amor e cuidado. Plantas e animais existem em harmonia, cada ser cumprindo um papel essencial na teia da vida. Os sentimentos de compaixão, empatia e solidariedade que cultivamos em nossas interações humanas são expressões palpáveis dessa força primordial. O amor é, em muitos sentidos, o cimento que une as sociedades. Sem ele, a solidariedade e a compreensão entre indivíduos se desvanecem, dando espaço à indiferença e à divisão. Diversas tradições espirituais e filosóficas afirmam que o amor é uma energia universal. Algumas correntes do pensamento oriental, como o budismo e o taoísmo, enfatizam a interconexão entre todos os seres e a importância do amor e da compaixão no nosso caminho espiritual. Para essas tradições, o amor transcende o ego e as divisões que criamos para proteger nosso sentido de identidade, revelando uma verdade mais profunda: estamos todos interligados. Por outro lado, a ciência também começou a explorar as nuances do amor em suas várias formas.
Pesquisas sobre neurociência e psicologia mostram que amor e conexões sociais estão associados à liberação de hormônios como a oxitocina e a dopamina, que não apenas promovem o bem-estar individual, mas também fortalecem os vínculos sociais. Esses vínculos têm impactos diretos na saúde física e mental das pessoas. Indivíduos que se sentem amados tendem a viver mais, serem menos propensos a doenças e, de maneira geral, experimentam uma qualidade de vida melhor. No entanto, a força do amor não se limita a experiências individuais ou sociais, ele também tem o poder de inspirar movimentos que podem mudar. Essas são apenas algumas ideias, e há muitas outras possibilidades. A resposta à pergunta sobre o sentido da vida é uma questão de fé. Mesmo que não possamos encontrar uma resposta definitiva, podemos começar a compreender melhor nosso lugar no universo e o propósito de nossa existência. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer por estar conosco até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo incrível que está por vir. Dê um like para mostrar seu apoio e compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Adoramos saber o que você pensa e suas sugestões ajudam a tornar nossos vídeos ainda melhores. Até a próxima!